Oi, eu sou o Lucas, filho do Max, e hoje eu vim falar aqui do estudo da lua de sangue. Os astrônomos falam, o nome científico é tétrade lunar, mas isso acontece pelo Sol, a Lua e a Terra estarem alinhadas. Mas na Bíblia é sinais dos últimos dias, então fica com o Hilber e o Max que eles virão te explicar. Parceiro Wilber, esse estudo tá incrível, nós estávamos meditando sobre ele, eu tenho certeza que vai abençoar a vida dos irmãos. Nós vamos mostrar a lua de sangue como um sinal de Deus para os homens, da sua graça e também das leis de Deus. E aí eu quero começar já compartilhando esse e-book com vocês, exatamente aqui, tá? No primeiro slide aqui nós já vamos falar da questão da lua de sangue. Ele é um símbolo claro da graça disponível para todos os homens. Então, vamos definir primeiro o que é uma lua de sangue. Você que está chegando aí, talvez você não entenda. Lua de sangue, ele é um fenômeno natural que acontece quando ocorre um eclipse total da lua. Esse eclipse total é quando o Sol e a Terra e a Lua ficam alinhados. Dessa forma, os raios de Sol não refletem diretamente na Lua e por isso a Lua fica com um tom avermelhado. E a esse fenômeno a Bíblia chama de lua de sangue. As luas de sangue não acontecem todos os anos, mas para cada geração é possível presenciar esse evento algumas vezes. Eu estava vendo um artigo, vendo na BBC, e diz que absolutamente a lua de sangue ela pode aparecer a cada 3 anos, 3 anos e meio. Parece até o cumprimento da profecia, 3 anos e meio do cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel, né? Os últimos 7 anos, 3 anos e meio ali de grande tribulação. Então, irmãos, olha só, a lua de sangue, durante a sua vida, você vai ver ela por muitas vezes ainda, tá? E aí, eu quero mostrar aqui para vocês como é que ficaria essa questão da lua de sangue aqui. Deixa eu puxar para cá. Olha só, o que é um eclipse lunar? É exatamente isso aqui, ó. Quando o Sol, você vê que o Sol, ele está alinhado com a Terra e ele está alinhado com a Lua. A Lua não está desalinhado da Terra. Então, veja só, o Sol, a Lua praticamente se esconde atrás da Terra. Sendo assim, o Sol reflete na Terra e a sombra da Terra reflete na Lua. Uma vez que reflete somente a sombra, o tom da Lua fica meio avermelhado. E a isso, esse fenômeno, a Bíblia ela coloca como lua de sangue a esse fenômeno, ok? Eu tô com uma dificuldade com esse Acrobat que vocês não têm noção, cara. Eu preciso trocar meu Acrobat. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Os cientistas, os astrônomos, eles desprezam essa questão das profecias bíblicas relacionadas à lua de sangue. Os astrônomos dizem que as luas de sangue sempre ocorreram e não acreditam nelas como uma profecia bíblica, anunciando a chegada de um profeta, de um anticristo ou mesmo do juízo final. Óbvio que a ciência sempre vai levar pelo fato empírico, investigativo, e ela nunca vai acreditar numa profecia bíblica, mas para nós que temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, entendemos que a lua de sangue é um símbolo que aponta para algo maior. Então, para nós que temos a Bíblia, nós sabemos que a lua de sangue é um sinal nos céus e na terra, como o Senhor profetizou. Lá em Joel, Wilber, se você puder pegar para a gente, Joel 2, do 28 ao 31, pega essa passagem para a gente. Em Mateus, Jesus também fala que haverá sinais no céu, sinais na terra, o bramido dos mares, o sol não vai dar mais a sua luz, né? A lua se tornará como sangue e as estrelas cairão do céu. E tem diversos versos que mostram isso. Nós vamos ver ali Joel, Ezequiel. Olha, eu peguei esse de Isaías 13, do 10 ao 13 também, que é muito bom. Se você puder ler pra gente Joel, Wilber, só pra gente contextualizar o que a gente tá falando. Posso sim. Joel 28, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol em trevas, a lua em sangue. Mateus vai falar isso. Pega Isaías 13, do 10 ao 13, Uber, pra gente. Isaías 13, do 10 ao 13.
Então você vê que tem diversas passagens na Bíblia, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 6, Ezequiel 32, Deus fala por diversas vezes que a lua se tornando como sangue é um sinal antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda do Filho do Homem. Tanto que lá em Mateus 24, Jesus fala assim, logo após os sinais, né, sobrevirá o Filho do Homem, virão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Tá com Isaías aberto, Wilber? Sim, Isaías 13, do 10 ao 13, né? Isso. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então você vê em todos os profetas anunciando que os sinais no céu, os sinais na terra, é um indício da volta de Jesus Cristo. Fizemos um estudo aqui chamado Os Últimos Dias. Hilber, deixa um card para eles, Os Últimos Dias. Eu vou até ver se a gente consegue puxar rapidinho aqui o e-book dos sinais. Deixa eu ver, Os Últimos Dias. Olha só, nós fizemos esse estudo em que foi um dos estudos passados, em que nós vamos mostrar para você a profecia de Joel em Atos sendo concretizada. Quando Joel fala aqui, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, etc. Em Atos 2, Pedro fala que aquela profecia de Joel se concretizou. O que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, está lá em Atos 2, 14 a 20. Pedro está falando então que ali começou os últimos dias, inaugurou os últimos dias. Então, a profecia de Joel, 400 anos antes, se concretiza em Atos 2. E depois nós vamos fazendo a evolução desse estudo, mostrando que Jesus fala que tem que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar o período da noite, que é difícil. Aí Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo. Aí você vai lembrar que quando o sol da justiça, que é Cristo, vai embora, você olha para o céu, você vai ver o quê? As estrelas. Estrela é símbolo da igreja, os glorificados, aqueles que agora produzem luz própria, né? Porque Jesus disse assim, eu estou no mundo, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou para o meu Pai. E agora vocês são a luz do mundo. Então, quando escurece, Jesus vai embora, o sol da justiça se põe, você olha para o céu, você vai ver o quê? Somente estrelas à noite, que brilham na noite. Que é o símbolo, aqui ó, as estrelas, que Deus fez Abraão. Abraão, tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Só que lá na frente, na chegada da apostasia, você vai ver que as estrelas começam a cair do seu firmamento. O anjo vai trocar uma trombeta e você vai perceber que o sol se escureceu, né? A lua ficou como sangue e as estrelas caíram no seu firmamento, apontando o que? Para os justificados agora que estarão passando pela grande apostasia, que Paulo fala que não verá o fim antes que se manifeste o iníquo e venha a grande apostasia. Então nós temos aí a apostasia que vai chegar na última hora e temos também os justificados abandonando a fé, ou seja, se divorciando da fé em Cristo Jesus. Com isso, o que nós queremos dizer para vocês é que observar a lua de sangue é um sinal de Deus para nós, que quem estiver na graça de Cristo, né, quem estiver abraçou a graça de Cristo, ou seja, aceitou o seu Senhor como Senhor e Salvador e vive uma vida digna para o juízo, para a justiça daquilo que foi chamado, esse então, ele passa a estar aqui, ó, como nesse... Deixa eu puxar para cá, como nesse eclipse aqui. Vou puxar mais forte ainda para você ver. E aí eu quero comparar aqui exatamente Gálatas 3, 23, que fala, ó, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Cristo é o sol da justiça. Olha o eclipse aqui, ó. Jesus, o sol da justiça. Uma vez que ele brilha na terra e a parte da terra que recebe o sol, ela não está em trevas. Lembra que Jesus disse aquela frase, Wilber? Paulo falou, na verdade, né? Irmãos, aquele dia não vai pegar vocês de surpresa, porque vocês são filhos da luz, não são filhos das trevas. Ó, quem está na treva? A outra face oculta da terra, que vai enxergar a lua de sangue. Então, se nós estamos em Cristo, não somos das trevas, mas somos filhos da luz. Deixa eu mudar essa cor aqui rapidinho, olha só. Eu vou mudar essa cor aqui para o vermelho, e agora sim você vai ver. Então, ó, quando Cristo, Cristo está aqui, ó, apontando para a gente. Quando a gente aceita Cristo, a graça de Cristo, recebemos o favor imerecido que não merecíamos, nós então recebemos o brilho do eclipse lunar ali. Então essa parte vamos dizer assim, um eclipse solar. Você está alinhado
Jesus está alinhado ali com a terra, você recebeu a Cristo, então você está na tutela da graça, tutelados pela graça. Visto que aqueles homens maus que perseveraram na escuridão, porque a Bíblia fala que Cristo era a luz do mundo e ele veio para o mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque a luz denunciava os seus atos imorais, está lá em João 1. Então, os homens que preferem ficar nas trevas, tá aqui o outro lado desse eclipse, acontece que esses homens continuam praticando iniquidade, não se arrependem dos seus pecados e preferem estar na escuridão, porque a claridade ou a luz denuncia aquilo que eles fazem em oculto, em secreto. Então esses estão sobre o quê? A tutela da lei, ó, Gálatas 3:20. Antes que viesse a fé, estávamos tutelados na lei. Então, irmão, quem não se arrepende dos seus pecados, ele olha para o eclipse lunar e ele sabe que o dia do juízo de Deus está chegando para ele. Mas para nós que não somos trevas, para nós, para aquele dia não nos pegue de surpresa, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, aquele dia não vai nos pegar de surpresa, porque nós somos filhos do dia, não somos filhos da noite, somos filhos do dia, tutelados pela graça do Senhor. É essa comparação que eu gostaria de fazer com você sobre o eclipse lunar. Então ele é o que, Max? O eclipse lunar, ele é, na verdade, pra gente, um símbolo, um sinal. Assim como Deus deixou um sinal para Noé, lembra que ele destruiu a humanidade com água, ele falou, agora eu vou fazer um arco no céu, chamado arco celeste, ou arco de Deus, você vai ver lá em Gênesis. Da mesma forma, Deus, quando traz Cristo, morre ao mundo, falou nos últimos dias por intermédio do seu filho, não mais por profetas, ele disse, tetelestai, agora está tudo consumado, está pago por completo. Dessa forma, nós agora somos tutelados pela graça, e todo aquele que recebe a Cristo, então, ele passa a viver a vida do Filho de Deus. Aqueles que não recebem a Cristo e não vivem uma vida na prática da justiça, quer vivermos para a glória de Deus, então nós estamos tutelados pela lei. Certo, Wilber? Quer fazer um comentário? Não, é exato, né? É como a gente vê sempre dentro da Bíblia, essas dicotomias, né? A gente percebe ali que Paulo ele vai falar isso em Tessalonicenses, né? Em 2 Tessalonicenses, como você bem colocou, sobre dois grupos de pessoas. Os grupos de pessoas que vão estar nas trevas, que vão fazer suas coisas, que vão ser semelhantes ao dia de Noé, né? Os dias de Noé, vão beber, comer, dar em casamento, vão ficar alheios às coisas de Deus e vivendo o cotidiano, né? Como se não dependesse de Deus ou como se Deus nunca fosse retornar. Enquanto isso, você tem o grupo que está abaixo do sol da justiça, que ali são os que estão perseverando em fé e acreditam na volta e no cumprimento das coisas estabelecidas na Bíblia, né? Então a gente vê bem claro esses dois grupos de pessoas. Maravilha. Então, voltando para o nosso e-book aqui para a gente dar continuidade, você vai ver que o profeta Joel, que o Wilber leu, ele fala exatamente isso. Após aqueles dias, a lua se converterá em sangue, o sol não dará o seu brilho, os velhos receberão o derramamento do Espírito Santo e os jovens também. Essa profecia foi cumprida na cruz do Calvário, quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Lucas 23:44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas em toda a terra, e era a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então naquele momento você vê que o sol já não dá mais o seu brilho, como o profeta mesmo havia dito. E aí naquele momento então Jesus entrega o seu espírito ao Pai. O que eu quero dizer é que Jesus dá início aos últimos dias. Lembra que o profeta Joel fala, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne? Quando Jesus morre, ele dá início aos últimos dias. E o cumprimento vem na descida do Pentecoste. Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz que a profecia de Joel dos últimos dias havia chegado. Você vai ver em Pedro 2:16-21. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e filhas, profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos, velhos. Pedro está dizendo o seguinte, lembra lá o que Joel profetizou? Está se cumprindo aqui agora. Esses varões galileus, eles não estão bêbados. Ainda é a terceira hora do dia. Ó, terceira hora, 6 horas da manhã, iniciava a contagem. 6, 7, 8, 9 horas da manhã, eles receberam a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, naquele momento, eles não poderiam nem pensar em tomar vinho. Eles estavam acabando de acordar, era de manhã cedo. Então, Pedro fala assim, eles não estão bêbados. Esses varões que vocês viram profetizando em outros idiomas, eles receberam aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei. Então, iniciou o quê? Os últimos dias lá. E nós já estamos nos últimos dias. E o que eu quero dizer para você, que como Joel disse, Mateus disse, Apocalipse disse, que o sol se converterá
o sol não dará o seu brilho e a lua se converterá em sangue. É um símbolo de Deus, um sinal para a gente da graça de Deus, da tutela da graça e também da tutela da lei, porque Deus precisa de 2 testemunhas para julgar e condenar, como está lá em Deuteronômio. Deus não vai julgar e não vai condenar ninguém por menos de 2 ou 3 testemunhas, e no Apocalipse nós vemos exatamente 2 testemunhas profetizando na última hora, tocando trombetas e anunciando que Cristo irá voltar os seus juízos e os seus mandamentos. Então, quem não estiver tutelado na graça de Cristo, não tiver recebido a Cristo e viver uma vida na prática de justiça, esse daí possivelmente estará sobre a tutela da lei, ou seja, no eclipse lunar completo, a lua como de sangue. Então, pra gente, quando a gente vê a lua de sangue, o que a gente entende? É um sinal de Deus para nós, da sua graça e também do seu juízo. Da mesma forma que Deus nos ama, ele também odeia o pecado. Da mesma forma que Deus nos deu a graça, ele também tem a lei, e pela lei ele vai julgar os homens que não se converterem a Jesus Cristo, ok? Então a sequência da profecia aponta para a volta de Cristo. Você vai ver isso lá em Mateus 24. Jesus fala que após as tribulações daquele dia, vocês virão, depois que a lua se tornar em sangue, depois que o sol se converter, então vocês verão com poder e grande glória o Filho do Homem voltando novamente nas nuvens. Então a profecia de Joel, ela começa ali na chegada do Espírito Santo em Pentecostes e ela vem até o final da grande tribulação. Para nós sabemos que Deus tem um sinal para a humanidade e nós devemos atentar para esse sinal da misericórdia de Deus, porque em Atos 2:21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que quer dizer? Quando as pessoas veem todos esses sinais, eles recebem a ministração da palavra da igreja, se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Uma exortação para a gente e também consolação. O nosso intuito, irmãos, com esse estudo é mostrar que a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível e que ele atende a sua condição de miséria, ele entende a sua condição de miséria, e se você se arrepender dos seus pecados, então você recebe a graça de Cristo e você passa a viver uma vida digna do Filho de Deus, ao qual nós fomos chamados. Então, não dar ouvido à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus e ao testemunho fiel, os sinais da natureza e desprezar a graça disponível para todos os homens é praticamente uma loucura para os nossos dias. Eu quero dizer e quero te encorajar a declarar o seu reconhecimento, a necessidade de Deus como Salvador da sua vida, entregar a sua vida por completo ao Senhor, vivendo na graça de Cristo para a remissão dos seus pecados. Viva na luz de Cristo mostrado nesse eclipse, porque o lado escuro do eclipse é a condenação para a lei dos ímpios, tá? Em Deuteronômio 17:6 nós falamos aqui, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então Deus vai usar 2 testemunhas no Apocalipse para julgar e condenar os ímpios, e lembre-se que a lua de sangue é um símbolo mais claro da graça disponível para todos os homens, e da mesma forma a lua de sangue também é um símbolo de que Deus vai julgar e condenar os que não se arrependerem. Esse e-book tá bem legal, eu não acabei lendo ele todo para a gente fazer um estudo bem mais rápido, tá? Então ele está disponível aqui para você fazer download, para você ver exatamente esse gráfico aqui da lua de... Nossa, de novo aqui, vamos ver aqui. Puxa, pronto. Eu me perco todo, tá aqui. Então você vai ter esse gráfico aqui disponível para você entender melhor isso. O que é o eclipse lunar, exatamente quando a lua fica atrás da Terra e recebe toda a sombra da Terra. Então a lua se torna como que de sangue. E essa é a mensagem que nós queríamos deixar para você. A lua de sangue, ela mostra os últimos dias sobre a Terra. Você já deve ter ouvido essa ministração por aí, mas a gente queria mostrar essa curiosidade para você. Ela também mostra a graça de Cristo, porque para um lado da Terra, estar ali olhando aquela lua de sangue, que é a parte escura da Terra, a parte que está recebendo o sol, que é do outro lado da Terra, ele recebe a graça de Cristo. Então que nós aqui na Terra venhamos a receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecer aquilo que ele fez por nós, não é pelo nosso mérito, pelo mérito dele, não é pelo nosso esforço, mas foi pelo esforço de Deus. E agora sim que recebemos então a salvação em Cristo Jesus, devemos viver uma vida pela vocação digna de que nós fomos chamados, que é nos guardarmos para o nosso Deus. Confere, Hilber. Não, perfeito, exatamente, né? Então a gente consegue ver a misericórdia de Deus e a benevolência de Deus, enquanto a gente consegue ver também aqueles que negaram essa misericórdia, né? Não aceitaram esse chamado ou resistiram a esse chamado, né? E essas pessoas, como a gente falou no estudo, tá no grupo ali
pertencente aos que estão em trevas, como falou Paulo em Tessalonicenses, e como Jesus falou no seu discurso escatológico, né? E interessante que o ápice, né, de toda essa mensagem cósmica que a gente vê em Apocalipse é no 6º selo, né? Que ali é um pouco antes da vinda de Cristo. E quando Cristo vem e a igreja é ressuscitada, encontra com o Senhor nos ares e desce na terra, aí a gente pode dizer que é uma nova realidade, né? É um milênio. Agora a gente não mais crer num Cristo, numa esperança de um Cristo ressurreto que vai vir porque ele já está aqui, ele já estabeleceu o milênio aqui, e nós estamos agora também restaurados, com novos corpos, vivendo uma realidade nova com Cristo. Então a gente entra em uma outra forma de soteriologia, né? Que é no milênio, que aí vão ter nações que vão entrar ali salvas, mas não vai ser mais como é agora, né? Porque agora a igreja toda espera o noivo, e quando o noivo vier, toda essa profecia vai estar cumprida. E aí você vai ver que a Jerusalém não precisa nem mais de sol, nem mais de lua, porque o Cordeiro é a sua luz, né? Ou seja, tudo que nós necessitamos já está ali nele, em Cristo, agora ressurreto e governando a terra e a sua igreja. Maravilha. Luas de sangue é um sinal de Deus para a humanidade, que o Deus tem a graça disponível para todos, e aqueles que rejeitarem a graça de Cristo estarão sobre a tutela da lei, então receberão o lado, vamos dizer assim, o lado de sangue da lua, ali aquela parte mais escura, e serão tutelados pela lei, ou seja, serão julgados pela lei. Amém? Nós gostaríamos de mostrar isso tudo para você. Você já deve ter ouvido alguns estudos por aí sobre as luas de sangue, que é o eclipse solar, é o eclipse lunar, né? E ele vai mostrar exatamente o dia do juízo de Deus está chegando, mas nós queremos mostrar que o dia do juízo de Deus está chegando, mas tem a graça disponível para todos aqueles que o receberem. Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus ainda fala isso, quando vierem vendo o Filho do Homem e verem todos esses acontecimentos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você quiser fazer estudos do Apocalipse, papocomdeus.com.br/Apocalipse, tem o nosso dicionário do Apocalipse, tem vários conteúdos incríveis que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.